Bom dia, pessoal. Dando continuidade aí hoje, nós vamos falar sobre a eletrização por indução, certo? E vamos falar sobre outro procedimento que está relacionado aí também às cargas elétricas, que é justamente a força de campo, certo? A força que existe entre as cargas. Então ela é fundamental, certo? Para a gente observar aquele todo procedimento da aula prática que nós estudamos, tá? Então vamos falar um pouquinho aí da eletrização por indução, gente. Então vamos lá. Então, eletrização por indução, tá, pessoal? Eletrização por indução. Então, gente, eletrização por indução. O que nós temos que saber aqui na eletrização por indução? Os corpos eles vão ficar polarizados com carga de sinais opostos, certo? Ou seja, eles se eletrizam com carga de sinais opostos. Então, nós temos cargas de sinais opostos, ok? Então, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, ou seja, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Assim funciona a eletrização por indução, tá? Na eletrização por indução, galera, você vai ter um indutor e você vai ter um induzido. O indutor é quem provoca a indução e o induzido é quem sofre a indução. Então, na eletrização por indução, nós vamos ter o indutor tá? E vamos ter o induzido. Vamos ter o indutor e vamos ter o induzido. Então, o indutor é quem sofre a indução, né? E o indutor é quem pratica a indução e o induzido é quem sofre a indução, beleza? Então, vamos ver como funciona. Então, primeiro, nós temos aqui o indutor carregado positivamente. Indutor eletrizado positivamente. Então, o indutor, ó, ele está eletrizado positivamente. O que é que vai acontecer? Então, tá aqui, ó. Esse é o indutor, ele está eletrizado positivamente. Eu vou colocar próximo dele um corpo neutro. Então, esse corpo aqui, ele está neutro. Se ele está neutro, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, o que é que vai acontecer? Por ele ser um indutor positivo, as cargas negativas elas vão ser atraídas. Então, as cargas negativas vão ficar do lado
do indutor. Ou seja, porque isso acontece? Porque positivo atrai negativo. Então, as cargas negativas, elas são atraídas. Já as cargas positivas, positiva repele positiva. Então, as cargas positivas são repelidas. Então, do outro lado, nós ficaremos com cargas positivas. Então, aqui, ó, ficaremos com cargas positivas. Então, o que aconteceu? Quando eu aproximei o indutor, aqui nós temos o indutor, né? Indutor. E aqui nós temos o induzido. Quando eu aproximei o indutor do induzido, o induzido neutro, né? Eu observei que as cargas negativas elas foram atraídas e as cargas positivas elas foram repelidas. E aí o que é que eu faço, galera? Eu pego esse outro lado e ligo ele à terra, ó, o lado positivo. Eu poderia pegar o lado negativo, mas aqui fazer de acordo com o que está no livro. Então eu vou pegar esse lado positivo e vou ligar ele à terra. Ó. Então isso aqui é o que a gente chama de fio terra, beleza? Então aí liguei ele à terra. Quando eu ligo ele à terra, a terra automaticamente, né? A terra automaticamente percebe que esse lado está precisando de cargas elétricas. Então a terra observa que esse lado aqui está precisando de carga elétrica. Então o que é que ela vai fazer? Vai mandar elétrons para o corpo. Então elétrons sobe, ou seja, carga negativa, sobe da terra para o corpo. Aí o que é que eu vou fazer depois disso? Vou cortar o fio terra. Quando eu cortar o fio terra, eu separo o indutor do induzido, ou seja, eu afasto. Afasto o indutor do induzido. Então, ó, afastando o indutor do induzido. Afastando o indutor do induzido, o que é que nós vamos ter, gente? Nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ter aqui o indutor positivo e vamos ter o induzido. Como ele estava neutro e supriu elétrons para ele ficou com excesso de carga negativa. Então ficou assim, ó. Então veja que eles ficaram polarizados, ou seja, eles ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos. Tá, pessoal? Então, eles ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos. Ou seja, o indutor positivo e o induzido carregado negativamente. Então, isso aí ocorreu após eu ligar o fio terra e depois cortá-lo com o tempo. Porque o lado que eu liguei à terra recebeu cargas negativas. Então, por isso que ficou dessa forma aí. Agora, vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer o contrário agora. Vamos colocar um indutor carregado negativamente. E vamos observar que vai ocorrer o oposto. Certo, pessoal? Então vamos lá. Indutor, gente, negativo. Então, o indutor agora, ele está carregado negativamente. Se o indutor está carregado negativamente, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o seguinte, pessoal. Só um minutinho, gente.
Então, como o indutor ele está carregado, como o indutor ele está carregado negativamente, ou seja, ele está eletrizado negativamente, então as cargas positivas serão atraídas e as cargas negativas serão repelidas. Então vai ficar assim, ó. Temos aqui o indutor, né? Ou seja, o que provoca a indução, e temos aqui o induzido, ó. É quem sofre a indução. Ele também está neutro. Ele também está neutro. Ou seja, a quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. Aí o que vai acontecer? Por ele ser negativo, né? Por ele ser negativo, as cargas positivas serão atraídas. Então, desse lado eu ficarei com cargas positivas, ó. Espera só um minutinho. Então, pessoal, as cargas positivas são atraídas, né? As cargas positivas são atraídas. E as cargas negativas são repelidas. Então, o negativo atrai o positivo e repele as cargas de sinal igual ao dela, que é o negativo. Então, vai repelir aqui, ó. Do lado de lá, nós ficaremos com carga negativa. Então, ó, o lado de lá ficou carregado negativamente. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o outro lado e vamos ligá-lo à Terra. Então, quando a gente pega o lado de lá e liga a Terra, vai acontecer o quê? Ó? Então, ligamos a Terra, fazendo aí o fio terra, né? Então, automaticamente a Terra percebe o seguinte, ela percebe que aquele corpo que foi ligado a ela, ele está com excesso de carga negativa. Ele pensa isso, devido à presença do indutor. Então, devido a isso, ele vai receber essas cargas negativas do corpo, beleza? Então, o que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte, ó. As cargas negativas que estão desse lado, elas vão descer para a Terra. Então, quando o fio ele está com excesso de carga negativa, tá? Quando o fio está com excesso de carga negativa, então essas cargas descem para a Terra. Então, se você solta no fio e toca no fio e está com excesso de carga negativa, então você é arremessado para longe. Agora, se um fio ele está com excesso de carga positiva, se você tocar nele, você fica grudado, porque as cargas estão subindo da Terra para o fio, pelo seu corpo, ou seja, seu corpo funciona como fio terra. Então acontece justamente isso aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou afastar o indutor do induzido, tá, galera? Afastando o indutor do induzido. Então vamos lá. Afastando o indutor do induzido. O que acontece quando eu afasto o indutor do induzido? Quando eu afasto o indutor do induzido, ficará assim, ó. Veja que o indutor, ele continua negativo, né? E aqui temos o induzido.
Então você nota que o indutor ele continua negativo e o induzido ele fica positivamente. Então o induzido ele fica negativamente, ou seja, quando ele perdeu elétrons para a Terra, ele estava neutro. A partir do momento que ele perdeu elétrons, então ele ficou carregado positivamente, beleza? Porque ele perdeu cargas negativas, então ficou cargas positivas a mais. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que essas cargas elas tendem a se afastar o máximo possível uma da outra, ou seja, elas vão se repelir entre si e vai formar aí, né, o equilíbrio eletrostático. Então as cargas elas tendem a ficar em equilíbrio eletrostático, ou seja, estático parado e elétron, a partícula é elétron, né? A verdade da partícula no geral. Então, como elas entram em equilíbrio, então elas vão para a superfície e ficam o máximo distante possível uma da outra. Então, galera, essa foi aí a eletrização por indução, tá? Então, além de todos os tipos de eletrização que nós observamos, né? Na aula passada a gente observou o atrito e a eletrização por contato, né? Nós observamos essas duas aí. E agora a eletrização por indução. Então, além dessas três eletrizações, nós também podemos ver as linhas de força de campo, certo? Então, é possível notar que algumas cargas, né, ao redor de si, elas geram um campo, né, um campo de proteção a essas cargas. E se alguém entrar nesse campo, sofre a ação de uma força elétrica, certo? Então, esse campo é uma região de proteção. É muito simples de entender. É só você lembrar um campo de futebol. O que é um campo de futebol? É uma região de influências de jogadores de futebol. Ou seja, se qualquer pessoa que não está participando do jogo tentar entrar no campo, automaticamente os caras que estão jogando vão para cima daquela pessoa. Então vão colocar ele para fora daquela região de campo, beleza? Então a mesma coisa acontece com a carga elétrica. Quando a carga elétrica ela cria um campo ao redor de si, quem entrar nessa região de campo sofrerá influências de uma força elétrica, certo? Causada justamente por quê? Causada justamente por conta da força elétrica que vai existir naquela região, certo? Então é assim que a gente testa se existe campo elétrico numa região. Jogamos uma carga de prova e observamos se sobre essa carga de prova aparece uma força elétrica. Se aparecer uma força elétrica é porque ela entrou numa região de campo elétrico. Se não aparecer força, é porque essa região não é um campo elétrico. Então, primeiro, galera, quem provoca um campo elétrico, né, é justamente uma carga que está ali nas mediações daquela região. Então, apagando aqui, ó, para a gente observar isso, nós chamamos de linhas de força e campo, tá, pessoal? Não der para falar hoje, galera, eu falo na próxima aula, tá? Então, linhas de força e campo vai ser o nosso próximo comentário. Linhas de força de campo. Certo? Então, na aula que vem, pessoal, nós vamos falar sobre linhas de força de campo, tá? Linhas de força de campo. Valeu, galera.
Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.